Mas vamos conversar com ele agora, que é o nosso queridíssimo Paulito. Paulito diretamente de Miami, aquele som bom, aquele 5G maravilhoso que ele está lá. Vamos conversar com ele diretamente dos Estados Unidos. É ele que fez a macumba pro Biden tropeçar na subida do avião. Eu tô ligado. Foram 3 tropeços. Eu tô ligado. Paulo eu oro pelo Biden, pô. Se o Biden morrer, entra a Câmara. Aí a gente tá ferrado. Aí a gente tava falando... O Paulo, pra quem não sabe, ele é neto do ex-presidente Figueiredo. Sim. Eu estava falando do livro, eu comprei o livro. O livro tem 600 páginas, o livro do seu avô. Mas eu ainda não comecei a ler e ele participou de uma história do Brasil que foi a redemocratização do Brasil na época. O presidente Figueiredo foi o último presidente militar que nós tivemos e ele teve lá aquele momento que o Brasil abriu, que voltaram os políticos na época, tinha a linha dura dos generais e tal. Foi um momento... O momento do Brasil, eu tenho muita curiosidade em ler sobre isso aí. Mas você disse que a família não teve participação nesse livro. Olha, eu não li o livro porque ele não está vendo aqui nos Estados Unidos e eu estou com dificuldade de receber livros do Brasil. O que eu pedi foi que meu pai lesse o livro, meu pai está no Brasil e ele lesse o livro e ele teve muito contato com o meu avô, mais do que eu, né? Meu avô morreu, eu estava no final da adolescência, entrando na minha faculdade, na minha primeira faculdade. Caramba. De lixo. Tá vendo? Quebraram sua casa. Ó. É uma chuva que tá caindo aqui. Mas Então, o que aconteceu foi o seguinte. O meu pai leu o livro e falou que o livro é uma peça de ficção de esquerda. Então, o autor não vai gostar de ouvir isso. Mas ele diz, a grande fonte do autor é o Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari, sabidamente, é um jornalista de esquerda. Então, você pega um jornalista de esquerda para escrever um livro sobre um presidente de direita e se sequer consulta a família, eu acho que a chance de dar errado é muito grande. Eu pedi ao meu pai para fazer uma revisão, né, um review, como é que chama isso em português? Revisão. Uma avaliação. Isso. Uma avaliação. Uma resenha. Uma resenha, pedi para meu pai fazer uma resenha do livro e nesses dias aí devo publicar alguma coisa a respeito, porque ele é a melhor pessoa para falar, né? Ele estava ao lado do meu avô durante todo o governo e efetivamente não posso opinar ainda sobre o livro, estou repetindo as opiniões que ele teve. Eu acho ótimo que tenham muitos livros sobre meu avô, é um personagem que é muito interessante para a história do Brasil. O meu avô, ele é órfão, ele foi declarado órfão de um militar, que na verdade foi o general Euclides Figueiredo, que fez a Revolução, aí que vocês de São Paulo conhecem bem, Revolução Constitucionalista de 32, e foi preso pelo Getúlio Vargas e declarado morto oficialmente. Meu avô chegou a receber pensão como órfão de militar. Então, o meu avô, todo mundo, ditador, não sei o quê, eu acho engraçado, porque o meu avô, ele efetivamente é filho de alguém que foi preso pela verdadeira ditadura que o Brasil fez, e desde o início, desde o primeiro dia que ele assumiu o governo, ele assumiu com a proposta de restaurar a democracia plena no Brasil. O Brasil, a discussão se o Brasil viu uma ditadura ou não uma ditadura, eu acho que a coisa é menos preto e branco do que isso. Acho que a gente está mais próximo de uma ditadura no Brasil hoje do que a gente estava, por exemplo, em 1984, quando meu avô era presidente. Mas ele assumiu com um compromisso pleno de transformar o Brasil numa democracia plena e fez a anistia ampla, geral e restrita, devolveu o poder aos civis sem um confronto. A única coisa que o pessoal tem para falar é o atentado do Rio Centro, e mesmo assim, certamente, sem nenhuma participação do meu avô, de qualquer pessoa do entorno do governo. Então, eu acho que foi muito bem sucedido o que ele fez. Muitas pessoas reclamam. Ele sempre falou que o caminho para o mundo estavam nas democracias liberais. É só buscar, não precisa ler livro nenhum, é só buscar os próprios discursos que ele fazia. Ele sempre disse que o caminho para o mundo estava nas democracias liberais, ele acreditava nas democracias liberais. E entregou o Brasil na mão da população. Muita gente fala assim, a culpa é do seu avô, que não prendeu, não matou, não sei o quê, deixou o Lula voltar. Eu falo assim, olha, o meu avô acreditava em entregar o país na mão do povo, enquanto o povo tivesse capacidade de administrar o seu próprio destino. E entregou. E hoje, eu acho que o povo tem feito aprendizados. Eu acho que o Brasil de hoje é melhor e sabe mais, sabe. Brasileiro médio, o eleitor brasileiro hoje é mais sábio do que era 20 anos atrás. Então, democracia é isso. Com certeza. E ele tinha também a parte do exército, né, que não queria. Eles eram contra entregar para o civil, né,
Foi uma época bem complicada, deve ter sido uma época bem complicada ali de você, porque ficou 20 anos os militares no poder, que tinha aquela época da Guerra Fria e tal. Foi uma época... Eu acho que foi o período mais difícil da história do Brasil, Emílio, porque você tinha de um lado, você tinha os militares, vários militares que estavam apegados à tetinha e não queriam largar, um monte de almirante de pijama comandando empresa estatal. Isso aí acontece, não tem jeito. E não queria entregar o país. Você tem uma outra parte dos militares que enxergava que o perigo comunista ainda existia. Você tinha o Brizola, que foi uma das razões da Revolução. Você tinha o Brizola como uma ascensão política. No final, depois, o Brizola e meu avô, como um grande exemplo de pessoas que pensam diferentes e podem conviver bem. O Brizola e meu avô acabaram grandes amigos. E do outro lado, você tinha uma parte da população, a imprensa, fazendo uma pressão muito grande para a abertura. Então, você tinha que conciliar as pessoas que tinham as armas e o poder, que tinham um interesse, junto com a sociedade que tinha um outro interesse. E no final, meu avô não se importou muito com nenhum dos dois e agiu sempre. Foi a pessoa que eu mais vi agir de acordo com as suas convicções. E para mim, um grande exemplo de vida. Muito bem. Pois não, Marinho? Fala, Paulo. Como você bem sabe, começou a sequência de vexames da administração Biden no Concerto Global das Nações. A começar primeiro pelo grande passa-fora com muita elegância e contundência pelo presidente russo Vladimir Putin, que após o Joe Biden ter dito que ele era um assassino, Putin, com um discurso ali assim, bem marcante, deu a entender que a América não tinha moral para criticar ele por toda a sua... Desde a gênese do país, né, desde a origem do país, ele, enfim, recitou vários talking points, né, vários pontos clássicos que a esquerda americana usa para botar sob dúvida a origem dos Estados Unidos enquanto país. Depois disso, na semana passada, o ministro das Relações Exteriores do governo Biden, o Anthony Blinken, foi para o primeiro encontro com os diplomatas chineses na capital do Alasca, Anchorage, e também tomou um passa-fora do diplomata chinês, dizendo que a América não tem moral nenhuma, não conversa com a China de uma posição de força, e por isso que, em tese, a América não teria moral alguma para questionar o genocídio chinês dos cristãos uiguros, né, na província de Xinjiang, no oeste da China. Então, começou uma sequência aí de passa-foras, de pontapés na cara, e os caras agora estão, pelo menos ontem, os Estados Unidos, junto com o Reino Unido, o Canadá e a União Europeia, estão começando a preparar sanções contra a China. Como é que você está vendo esse momento? Pergunta longa. Que pariu, hein? Puta pergunta aí. Depois eu que demoro. Mas foi bonita. Foi bonito. Foi uma boa pergunta. Assim, o governo Biden está sendo um desastre em todas as esferas nos Estados Unidos. A gente está começando a ver agora... hoje parece até que a gente está tendo aí a suspeita de que o atentado que aconteceu no Colorado era de um simpatizante do Estado Islâmico. Então a gente volta a ver, depois do Trump ter dizimado e desaparecido o Estado Islâmico, voltamos a ouvir falar de Estado Islâmico, uma coisa que a gente não ouviu falar durante quase 4 anos nos Estados Unidos. A gente está vendo uma crise sem precedentes na fronteira do Sul, né, na fronteira dos Estados Unidos com o México, num mês do governo Biden. Em um mês do governo Biden, 100 mil pessoas entraram ilegalmente nos Estados Unidos. Você está vendo, voltaram as imagens das crianças jogadas em jaulas, né, como a imprensa chamou, ou jogadas porque não tem onde ser armazenadas hoje. Parece que o centro de convenções de San Diego vai ser transformado agora num abrigo para crianças, né, porque vai até 17 anos, para crianças e jovens que estão entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Você tem notícias do contribuinte, de vários imigrantes ilegais recebendo dinheiro desse pacote de estímulo que o contribuinte americano está pagando. O Joe Biden gastou o PIB do Brasil agora num pacote de estímulo para a economia, que inclui um Corona Voucher, vamos chamar assim. E você está, enfim, obviamente com isso, as notícias de aumentos de impostos já são quase que consensuais aqui, uma notícia de que vai haver aumento de imposto em breve. Então, os Estados Unidos estão mergulhando numa espécie de pesadelo, né? Do ponto de vista de política internacional, que é o que você está me perguntando, eu achei muito curioso, porque o que você chamou de talking points, né, os pontos da história que o Vladimir Putin apresentou na resposta, no vídeo de resposta dele
ao Joe Biden, eles são todos pontos da história que o próprio Joe Biden endossa. E não é nem uma confusão que eu estou fazendo, não. Existe um projeto aqui nos Estados Unidos, existia um projeto chamado Comissão 1776, que foi criada pelo Donald Trump com o objetivo de restaurar o ensino da história patriota americana, da história que valoriza a história americana dos Estados Unidos como um grande farol moral do mundo. Poucas horas depois de entrar no poder, o Joe Biden extinguiu essa Comissão 1776, dizendo que ensinava uma história errada, e no final das contas o Partido Democrata abraça a teoria de um historiador aqui americano conhecido, né, um pseudo-historiador chamado Howard Zinn, que retrata tudo isso que o Vladimir Putin falou, que os Estados Unidos são um país de escravos, etc, etc. Você também teve o projeto 1619 do New York Times, que abraçou essas ideias, né? Que o país que é um país que roubou as suas riquezas do México, roubou as suas riquezas de forma imperialista no resto do mundo. Uma história da esquerda, né? O Howard Zinn, que era um membro do Partido Comunista Americano. Então, você vê como moralmente o país está enfraquecido. Os Estados Unidos, na figura do Joe Biden, ele chega numa posição envergonhada de si mesmo para se relacionar com as outras nações. E todo mundo que negocia, como o Donald Trump sabe bem, escreveu no The Art of the Deal, o livro dele sobre negociação, todo mundo que negocia numa posição de fraqueza fatalmente vai sair perdendo. Esse atentado que teve aí no supermercado, aí parece que morreram 10 pessoas, um policial, você falou do Estado Islâmico, acontece isso nos Estados Unidos, na Europa, que graças a Deus no Brasil acontece de uma forma mais isolada. Mas tem um processo cultural, como é que você avalia o que aconteceu? E se você puder trazer mais informações daí, eu agradeço. Boa pergunta. Foi um atentado horroroso. A polícia já apreendeu o único suspeito, uma pessoa que vocês estão vendo aí nas imagens. Como vocês podem ver, ele se chama Ahmed Al-Aliwi Alissa. É um nome de origem sueca, claramente, como vocês podem ver. Ironia! Eu não sei se é sueco ou japonês, estou em dúvida aqui. E é muito triste, obviamente, a gente tá brincando aqui, mas é muito triste. André, não brinca comigo que eu ri quando eu falei do nome do cara, não. Veio bem. Eu tô rindo só porque é a piada aqui com a origem do nome do cara, apesar dele estar preso desde ontem, a imprensa só divulgou o nome dele agora há pouco, alguns minutos antes do programa. E as informações que estão circulando na internet é que ele teria ligações com o Estado Islâmico. Isso é uma coisa que ainda não está confirmada, então eu estou passando a informação conforme, com um grau de certeza que a internet permite hoje em dia, e que as motivações, ele mais, claro, além de ser, né, ou talvez por ser do Estado Islâmico, ou talvez por isso tenha se associado ao Estado Islâmico, ele era uma pessoa com problemas mentais, isolado, revoltado com o mundo, como é o perfil desses atiradores. Não tem por trás disso, Zucker, é uma coisa que é um problema social nos Estados Unidos de degradação das famílias. Pessoalmente, eu tenho uma teoria que não é nem só minha, o pessoal comenta bastante isso, que no Brasil isso acontece menos porque eles são mais presentes com as pessoas. Então esses caras crescem, passam a vida inteira isolado. Aqui nos Estados Unidos as pessoas conseguem ter uma vida muito isolada mesmo. É uma sociedade que tem uma característica de que algumas pessoas vivem em solidão mesmo. E aí quando você tem maluco tem em tudo que é lugar, quando você deixa um maluco na solidão, sem amparo familiar, etc, etc, ele acaba fazendo esse tipo de coisa que esse cara fez. Enfim, não é um fato, não é uma coisa com comprovação científica, mas é uma teoria social. Teve um recente, né? Parece um atentado agora, uma casa de massagem japonesa também. Não sei se você acompanhou aí, então é uma sequência aí que é uma pena. Fala, Pauleta, tudo certo aí? Tranquilo? E aí? Queria que você falasse dessa notícia, nessa fake news do lockdown de Miami. O que aconteceu por aí? Pois é, cara, isso é uma coisa muito engraçada. Porque eu ontem fui surpreendido com as pessoas me falando, olha, eu vi na Globo que tá tendo lockdown aí em Miami de novo, deu tudo errado, a Flórida começou a ter muito caso. Aí eu falei assim, como assim? Tá tudo aberto aqui? Do que vocês estão falando? O estado tá com tudo aberto há meses. Não, saiu na Globo aqui que tem lockdown aí em Miami por causa da pandemia. Aí eu falei, lockdown? Com toque de recolher e tudo. Aí eu fui ver o que era. O que aconteceu foi o seguinte...
você, por aqui estar com tudo aberto, o volume de turistas que o sul da Flórida, né, aqui onde eu estou, recebeu foi sem precedentes, né? O sul da Flórida está num momento de crescimento econômico, muitos turistas sendo recebidos, é o único lugar com liberdade ainda quase dentro dos Estados Unidos. E a cidade de Miami Beach, que não é Miami, né? Tem que avisar isso aos correspondentes internacionais que estão cobrindo aqui o que está acontecendo nos Estados Unidos. Miami Beach é uma cidade, Miami é outra cidade, são cidades diferentes. Miami Beach é uma cidade, o André conhece bem, Miami Beach é uma cidade que tem 90 mil habitantes, uma cidade mais ou menos do tamanho de Ipanema e Leblon somados. E Miami Beach começou a ter um fluxo de turistas gigantesco, e aí muita gente de fora do estado, muito arruaceiro, gente fazendo arruaça, quebrando coisa, fazendo desordem na rua, saqueando comércio, invadindo em bandos as praias, desrespeitando as regras de trânsito. Então começou a ter uma situação de desordem pública. E aí a cidade de Miami Beach, essa pequena cidade, decretou um toque de recolher para pessoas, depois de ter prendido mais de 1.000 pessoas, ou seja, aqui o pau come e a lei e a ordem são restabelecidos, depois de ter prendido mais de 1.000 pessoas, a mais da metade, inclusive, de fora do estado, ou seja, turistas, eles decretaram um toque de recolher para quem era de fora da cidade, num trecho ali mais badalado de South Beach. Então foi só isso, não teve nada a ver com a pandemia, absolutamente nada a ver com a pandemia. Na verdade, a notícia ela é mais do que falsa, ela mais do que leva o leitor ao erro. Ela leva o leitor à interpretação que é o oposto do que está realmente acontecendo. Não é que o lockdown deu errado, ou que o fim do lockdown deu errado. Pelo contrário, por ter dado tão certo, a gente está recebendo turista aqui no sul da Flórida de tudo que é lugar e, para informação de todos, o número de casos aqui na Flórida continua caindo de forma bastante rápida. Pô, ainda bem, aqui tá complicado, viu? Tá, né? Aqui essa semana vai ser... O bicho tá pegando. O bicho tá pegando aqui. Não, tem um movimento que não chegou aqui no Brasil, pelo menos, que é o Stop Asian Hate, né? Que é um movimento que fala para parar Asian de hate, odiar né? os asiáticos. Queria saber qual que é a visão, né? O que está acontecendo de fato. Esse movimento é grande, é pequeno, procede, não procede, Paulo? Eu nunca vi uma coisa de ódio aos asiáticos. Na verdade, eu vi muito nos anos 70 e 80, li a respeito, eu não estava vivo lá, mas de ódio ao Japão, principalmente na Califórnia e tal, isso começou a ficar muito forte, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ataque ao Pearl Harbor. O Japão começou a ser a potência econômica produtiva do mundo, e você tinha, até era uma coisa que você tinha nos portos, na Califórnia, olha, na Califórnia, você assim, remember Pearl Harbor, né? Lembrem-se de Pearl Harbor, para dizer assim, lembra que esses japoneses safados, isso é uma coisa bem antiga dos Estados Unidos. Hoje eu não vejo nenhum tipo, nunca testemunhei nenhum tipo de ódio aos asiáticos. O que você tem é um sentimento anti-China, isso não é anti-asiático e nem anti-chinês. Você tem um sentimento anti-China muito grande, não só nos Estados Unidos, né? O Sami, que é bom de pesquisa, pode fazer uma pesquisa a esse respeito. Eu fiz isso uma vez para uma palestra que eu fui dar, e eu fui ver que o sentimento anti-China nos Estados Unidos era alguma coisa em torno de 80%, ou seja, 80% dos americanos tinham uma visão, depois do Covid, uma visão negativa em relação à China. Agora, esse número também tinha disparado na Europa, disparado... Eu tenho um gráfico, depois eu vou ver se eu mando para o Delari, se eu acho, enquanto que a gente conversa, que mostra como vários países tiveram esse aumento, né? Por causa do Covid. Anti-China e do Covid. Saber de lá, pô. Covid é um dos motivos, né? E eu acho aí que o sentimento, ele não é anti-chinês, ele não tem um componente racial ou étnico, ele é um componente anti-China. E aí você pode entender isso, talvez, eu acho que é muito menos em relação até à própria cultura chinesa e muito mais ao governo chinês, à forma como o Partido Comunista Chinês governa o seu país. E eu acho que ninguém pode ter uma visão positiva da forma como o Partido Comunista governa a China, né? A gente está falando de um governo que, primeiro, massacra minorias, segundo, mantém o seu povo sem nenhuma liberdade individual, viola todos os direitos que a gente no Ocidente aqui considera fundamentais. Acho que o pessoal de Hong Kong, que recentemente, aí, nas últimas décadas, passou para debaixo do domínio chinês, tende a concordar com essa visão. Lá em Hong Kong também está complicado, né?
O que eu acho da China é que nada é transparente, né? Nada se sabe da China. Sim. Por exemplo, você pega lá o Covid, é tudo esquisito. Não teve lockdown, teve aquele negócio, mundo inteiro zoado, China crescendo. Não usou a vacina. Você fala, pô, o que está acontecendo na China? Ainda a gente não sabe direito. Acho que é mais isso, né, do que preconceito. E eles mentiram muito, Emílio. Eles mentiram muito. Eles mentiram muito. Mentiram descaradamente durante todo o período. Primeiro tentaram esconder a pandemia, depois prestaram informações falsas à Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, cujo presidente, cujo diretor, né, foi eleito por indicação e com financiamento da China. A China é quem manda na Organização Mundial da Saúde, digamos assim. Eles demoraram muito tempo para decretar isso de fato uma pandemia, muito tempo, mentiram em relação à falta de transmissão entre pessoas, mesmo já sabendo que havia transmissão entre pessoas, negaram acesso aos observadores internacionais e até hoje a verdade ninguém sabe como essa pandemia começou. Ninguém sabe. Você tem uma série de cientistas que dizem que há características nesse vírus de que ele tenha sido criado em laboratório. Não talvez intencionalmente, talvez não intencionalmente. Ninguém sabe. Hoje a tese lá da sopa de morcego já é uma tese quase que minoritária. Eita. Quem quiser, tem um documentário bom, chama Born in China, é na Amazon. Nossa, é uma chinesa que volta para a China e é daquela época da política do filho único. E é legal assistir esse documentário, você vai ver como é que funcionam as coisas na China. Fala que os produtos da 25 é verdadeiro também. Tá. Oi? Não, eles mentem muito. Quem? Não, eles falam que os produtos da 25 é tudo original e não é também. Você tá engraçado, hein, gordão? Só pra desconstruir um pouquinho. Me parece. Fazer um humorismo. Você tem uma pergunta... Posso te ajudar numa pergunta? Pode me ajudar numa pergunta. Breaking news. Breaking news. Eles estavam esperando uma notícia que o ministro Marco Aurélio nega as ações do Bolsonaro contra a restrição dos governantes. Acabou de sair. E é isso que eu queria Essa é a pergunta que você Essa é a pergunta que eu ia fazer pra ele aí sobre o STF. Vamos lá, Paulinho, é com você. Olha, eu passei todo o tempo vendo que o Bolsonaro, vendo a esquerda e o pessoal da direita arrependida, dizendo que o Bolsonaro seria um grande ditador, que o Bolsonaro mandaria no país, que o Bolsonaro ia tomar as liberdades civis das pessoas, etc. Esse foi o discurso que eu ouvi durante muito tempo. Sim. E agora a gente está vendo que a realidade chega como se fosse um trem confrontando as pessoas, né? Mostrando o seguinte, olha, hoje a pessoa que está defendendo os seus direitos fundamentais é o Bolsonaro. As pessoas que estão prendendo jornalista, prendendo deputado, né? Caçando deputado, prendendo deputado, mas pior do que caçando deputado, prendendo deputado. As pessoas que estão impedindo você de ir e vir, de você de trabalhar, não são o Bolsonaro, né? Em geral estão lá no STF. Então eu não tinha muitas esperanças de que o STF fosse devolver os direitos que o Brasil tem, que eu vivo dizendo que não são dados pela lei, são dados por Deus. Eu acredito que as pessoas têm direitos básicos que são dados a elas por Deus, mas que são garantidos pela lei, né? Então você tem garantias de direitos constitucionais que, nesse caso, acho que a Bia Kicis estava falando bem aí agora há pouco, esses direitos estão sendo desrespeitados até por síndico de condomínio. Os síndicos de condomínio, você tem síndico de condomínio que é ditador, bota o dedo na cara e te proíbe de sair de casa ou de receber gente na tua casa. E caberia ao STF, como a Suprema Corte Americana, por exemplo, agiu em alguns casos, reestabelecer esses direitos. A Suprema Corte aqui, por exemplo, decidiu que foi ilegal quando o New Jersey e outros estados proibiram cultos religiosos durante a pandemia. Demorou, mas a Suprema Corte agiu e reestabeleceu os direitos que os americanos têm. Infelizmente, no Brasil, a Suprema Corte brasileira não trabalha nesse sentido de reestabelecimento dos direitos das pessoas, né? Isso é um absurdo, né, cara? Isso é um absurdo. Se você pensar bem, né? Você fala, pô, o cara mandou prender um jornalista. Foi. O cara mandou prender um deputado. Amigo do Marinho. O cara não pode sair para trabalhar e abrir o comércio dele. O cara não pode sair para andar na rua. Que vai preso. Porra, cara. Praia fechada. Parece que tudo... E quem é o ditador?
Não, então, mas nem tô discutindo esse negócio de política. Eu nem quero discutir política, porque tudo bem, a gente sabe que político o cara quer voto e quer se manter no poder, mas eu falo assim... Da situação. Da situação, da nossa vida, né? Do nosso cotidiano. Se você pensar bem, é uma loucura, porque a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer, que você não pode sair da tua casa para abrir um comércio. Você viu que tem cidade que você não pode abastecer o carro. Eu fiquei impressionado. O governador, não sei se é o governador, o prefeito de Porto Alegre, ele falou, isso você pode comprar... No supermercado. No supermercado. Isso você pode comprar, isso você não pode. Ele colocou um negócio lá. Você chega lá com o teu dinheirinho e fala, não, eu vou comprar. Não, você não vai comprar. Não é só lá, não. Porra, bicho, é uma coisa maluca, cara. É um negócio... no supermercado, né, gente? Sim, é um negócio maluco. Você compra maionese e não compra copo. É um negócio maluco e você começa a ficar tão com medo de alguma coisa. Você fala, tá, tudo bem. Porra, é um negócio a questão louco. do essencial. É um negócio O que é essencial? Você é essencial e você não é. É um negócio que a gente fica... Desorganizado. Que mexe com a nossa cabeça. Sabe. Todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Exato. Né? Então todos são essenciais, mas uns são mais essenciais do que os outros. É a visão do Estado brasileiro. A gente vai ter um governo, a gente está tendo um governo no Brasil que determina quem é essencial e quem é supérfluo. Porque quem não é essencial é supérfluo, né? Então a gente tem cidadãos supérfluos de segunda categoria estabelecidos pelo Estado brasileiro. Eu não sei qual é o nome que dão a isso. As pessoas que chamavam de ditadura o período do regime militar, eu não sei qual é o critério que elas adotam para não chamar de ditadura o que o Brasil está vivendo hoje em dia. Paulinho, obrigado pelo papo, hein? Não tem Obrigado pelo papo. tempo pra mais uma. O que você quer? Marinho tá bravo. Você quer brigar? Já quer brigar com o Paulo? Hoje é Você paz. não vai brigar. Paz Você não nos vai brigar. estádios. Paz nos estádios. Não se briga com... Não, é que Vai. eu tô Eu com... queria saber do debatedor Paulinho que ele desse. gostou, o que ele achou do Snyder Cut. Não, pera lá. O Snyder Cut foi bom pra caramba, cara. Bom pra O que é caramba. Snyder Cut? Nossa. É o Liga Batman. da Justiça. O Batman? Liga da Justiça definitivo. Batman. Pô, bom É um demais. filme legal, é um filme bom. Lançou agora. Você gosta também do Batman? Ele se veste de Você Batman. que ama o Se Batman. você olhar aqui na minha estante, aqui atrás, não dá pra ver porque tá desfocado, mas tem caneca do Superman, tem Super-Homem, né? Tem roupa do Super-Homem, tem tudo. Cueca do Eu sou nerd, Eu, né? eu Cresci gosto sendo nerd. só do Alfred, o mordomo Sim. do Alfred Batman. Pennyworth. Você viu? Tem série dele só. Eu gosto do Alfred. Mas esse Alfred agora Alfred ele é transadão, Hitchcock. ele se Prezado veste Alfred. maneiro, ele Não, corta lenha, ele é um Alfred lenhador agora. Não, eu gosto do Alfred velho. Atendi o telefone. Bate Ulisses do Dória. É Ulisses do Dória. O Dória, os caras estão lá. Cadê a musiquinha do Dória? O Dória tem um Alfred. Cantar pra você, hein? Qual da Vista calcinha? calcinha, A você viu? calcinha? Marinho que escreveu. Marinho tá montando... Presta atenção. O Marinho tá montando a nova chapa, New Left. a New Left. Sim. É uma chapa nova que Brasil ainda dá tempo, que é o slogan dele. MBL Nem por Lula, trás. nem Nós vamos, Bolsonaro. um dia nós vamos fazer uma discussão aqui forte Debate. No trio nova elétrico Mesa do redonda. MBL. Debate show. É engraçado essa... Marinho essa... é um cara bom. Marinho é um cara que se um dia se candidatar vai ser bem melhor do que as pessoas esperam. Ele é anti-bolsonarista, mas é um cara bom, pô. O Brasil vai Pulou ser do cavalo. vocês. Obrigado. Holiday de vice. Pulou do cavalo, vai ter que abraçar o ladrão. Ele é o PSDB, ó. Em que mundo vai ter vocês que abraçar o vivem? ladrão. Em que mundo Vai vocês ter que vivem? abraçar. Na boa, na Vai. boa. E não na boa. vê- e Em que vou- mundo você vive? Deixa eu Tá falar pra subindo vocês. na minha cenário, garupa. Aqui- Pode vir com o Em papai. que cenário Peraí, você acha que papai. isso aconteceria? Peraí. Na boa, Emílio, vamos Fala, lá. Paulo. Em que eu você quero realmente acha que perguntar, isso é André. plausível? 2000 Segundo turno, André. Segundo turno. Segundo turno. Com É. o Eu Bolsonaro. fico no sofá, meu Não amigo. vem, não. Vai ver o Ah, Brasil, tá aí no vai ver o PSDB. Brasil, vai ver o Brasil morrer Você envenenado ou PSDB. afogado, meu amigo. Sim. Não, mas é uma possibilidade. Segundo turno, Bolsonaro e Cara, Lula. não- E aí, Eu responde. não quero nem pensar, eu tô Olha lá, trabalhando pra tá evitar vendo? esse cenário. Vai pra Angra, bicho. E tá bom. Não vem de cenários hipotéticos que não Responde. se materializaram ainda. Não vou vem entrar com nisso. a Não vou Amoedo, entrar nesse- não nisso, vem com Marina, Não vem. aquelas coisas Tô lá. cagando pra tudo. Eu não tenho Aqui compromisso é com segundo 22. turno direto. Não É. tem compromisso com Segundo turno Tem sim. direto. Vamos lá, posso fazer a questão final? Ah, Não, eu preciso MBL. encerrar. Eu preciso encerrar. então Tô foi atrasado. salvo pelo gongo. Ô, Paulo, obrigado. Falou que ia te espancar. Falou. Foi salvo pelo gol. O Paulinho tá bravo lá que teve a manifestação. Olha a música que o A Paulinho música. fez. música do Paulo Dória. Vocês acham isso engraçado, né? Sério. Lógico que é. Ah, vai eu acho dormir, engraçado. velho. Se Não, isso não não. é engraçado, o que que é? O quê? O cara É fez o um ele varal de fazendo- Eu calcinha. achei bem patético. Não, não é não engraçado. Eu não achei. Chato, Ah, isso é Muito bem. maravilhoso. Olha lá. Olha lá. Olha lá, ó. A Bia aqui.
Olha lá, ó, as velhas. Quem é essa senhora? As velhas. Os patriotas aí. Aí, ó. O Rodolfo Os do cristãos conservadores. Olha lá, ó, tá bravo. O Marinho tá bravo. O Marinho não Cristãos gostou. Olha que conservadores. bonitinho. Olha lá. Não gostou. Mas não entendi não, Muito bem. Bia Kiss. Cagando, é legítimo. Peraí, Tem que deixa eu- rir mesmo. Isso é o Só povo. que- O povo tem todo o direito de zoar o político. Tem que E zoar nós todo temos mundo. político Do não podemos Mandrião zoar. até Paulo, o obrigado, bandido. hein? Paulo Figueiredo, diretamente da Flórida, conversando com a gente. Ele sempre dá uma colher de chá aqui pra gente. Entra lá nas redes sociais. Paulo também tem cursos bacanas lá. Sim. Que o endereço dele é... Muito bom o curso. Qual é o endereço? Tá aí, ó. Tá aí pra você. Fim da América. É. o- www.fimdamerica.com. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado. Obrigado pelo Obrigado a papo. vocês. Boa sorte aí amanhã.